nossos queridos amigos, radiovintes do programa Cristo Consolador e nossos internautas aí pela internet. Estamos aqui com Sebastião Camargo, lá de Mato Grosso, está aqui em Minas Gerais. Sebastião, sejam bem-vindos na casa de Eurípides Barçanufo, da editora Chico Xavier. Uma alegria imensa mais uma vez poder participar do programa Cristo Consolador e levar aos internautas, aos radiovintes, aos teleouvintes, conforme nós costumamos dizer, o nosso carinho, a nossa gratidão, o nosso mais profundo e sincero agradecimento. Bom, Sebastião, nós estamos aqui com o objetivo de falar sobre o seu trabalho. Esse trabalho que você já vem fazendo ele há 20 anos, o estudo, o despertar da consciência, será o seu próximo primeiro livro, de uma série de vários outros que estão vindo por aí. Esse despertar da consciência significa que há muita gente ainda que não tem uma consciência completa sobre a realidade de vida, ou você acha que todo mundo tem uma consciência de acordo com a evolução de cada um? Nós sabemos que essa consciência é de acordo com a evolução de cada um, mas o que nós vemos é que a maioria sequer tem a noção do que seja consciência. E principalmente como essa consciência se origina, como ela se forma, como ela se manifesta, como ela evolui, como ela desperta. Por isso o projeto, a nossa contribuição com o nome O Despertar da Consciência, principalmente com o ensinamento universal dos Espíritos, saber a nossa origem, a nossa natureza, a nossa destinação, o porquê da existência do corpo físico, do corpo perispiritual, da própria mente, o mecanismo dos pensamentos, da vontade, a manifestação da inteligência e todas as facetas possíveis para facilitar a nossa vida e a interação do nosso universo com os demais para uma vida plena em todos os sentidos. Sebastião, nós estamos muito felizes porque realmente nós estamos aqui realizando o segundo programa com você pela Rádio Boa Nova, aqui pelas casas André Luiz. E nesse momento também esse programa está sendo retransmitido através da internet. Você, nosso amigo ouvinte aí, se quiser sintonizar, você vai encontrar lá no Google, através do nosso site, www.editorachicoxavier.com.br. Você vai ouvir este programa e os outros anteriores. Mas, Sebastião, nós temos que aprender muito lidar com nossos pensamentos. Aonde começa primeiro o pensamento? Qual a ligação que tem o pensamento com a consciência? Primeiro, o pensamento vem da consciência ou a consciência vem do pensamento? Relembrando Allan Kardec em Obras Póstumas, ele diz que um arquiteto, quando ele vai elaborar uma obra qualquer, em primeiro lugar ele faz os traçados gerais, para depois preencher as lacunas. E ele diz, antes de falarmos do pensamento, necessário seria entender quem é que pensa. E antes de falar desse pensamento no sentido profundo, entender como ele vai se manifestar, o universo dos fluidos que vai servir de mecanismo de sustentação. Hoje nós sabemos que a consciência é o ser, o espírito imortal, e o pensamento é a manifestação dessa consciência. E quando a consciência manifesta em forma de pensamento a sua inteligência, ela vai fazer com que essa inteligência, quer seja intelectiva, emotiva ou espiritual, porque ela se divide quando alcança o campo da mente, onde ela vai ser usada e para que no universo tanto perispiritual, na área afetiva, quanto no universo físico,
na área intelectiva, quanto no universo da nossa própria essência, no que nós chamamos na aquisição de valores imortais. Então, na concepção de Allan Kardec no Livro dos Médiuns, o pensamento expressa a consciência em forma de inteligência e não é outra coisa senão o espírito que vai encarnar em nosso corpo. Então, quando pensamos, nós estamos manifestando parte da nossa essência e, de conformidade com a o nosso estágio de evolução, vamos supor que eu queira consertar o meu corpo físico, que eu queira revitalizá-lo. Esse pensamento, essa manifestação da consciência, quando atinge o laboratório mental, eu vou moldar esta nova essência a partir da energia que está fora, que nós chamamos de fluido cósmico universal, matéria mental, princípios inteligentes, para dar forma ao meu pensamento. Porque se eu quiser revitalizar o meu corpo, eu vou transformar a essência de minha consciência somado com a substância da energia cósmica e vou construir átomos para nutrir. Se eu quiser melhorar as condições do que já existe, eu posso criar hormônios, que são os mensageiros químicos, que vão reorganizar o meu próprio universo. Então, o pensamento, no sentido profundo do termo, é a própria consciência que se manifesta. No sentido prático do termo, além da consciência que se manifesta, é a substância que vai nutrir ou reorganizar o nosso próprio universo psicofísico. Sebastião, nós sabemos que os nossos pensamentos criam imagem, formas, né? E essas formas, se for continuando lamentando os pensamentos, eles continuam vivos, né? Por quanto tempo esse pensamento pode continuar, essas formas continuam tendo formações? Por quanto tempo? Antes de ler Joana de Ângeles, André Luiz e Emmanuel, eu achava que eu pensava e daqui a pouco ele evaporava. Ele desapareceu. Joana, na obra Jesus e Vida, diz que os nossos pensamentos, embora pareça ser algo volátil, quase imperceptível, eles se eternizam conosco na realidade. Então, quando nós pensamos, nós estamos expressando a nossa própria consciência, porque é parte de nós. E quando nós agregamos conteúdos, os fluidos, nessa própria essência, esta forma se torna indestrutível, porém reorganizável. Então ninguém vai conseguir deletar um pensamento, segundo Joana de Ângeles na obra Jesus e Vida. Ela diz: nem o mais remoto pensamento é possível fazer isso. Agora eu posso transformá-lo. Um novo pensamento vai reorganizar, vai encarregar-se de desintegrar a forma dos antigos e reconstruir uma nova realidade, até porque a energia não se perde. Se é a minha própria essência que se manifesta, eu posso fazer com que esses pensamentos sejam reestruturados, mas não deletados. Não adianta chegar à casa espírita e querer que alguém aplique-me um passe, me dê uma água magnetizada, alguma coisa, para que eu possa me livrar desses pensamentos perturbadores. O que nós vamos receber são conteúdos nas palestras, nos livros, nas mensagens, no atendimento fraterno, para que eu possa reorganizar o meu próprio universo. Quando alguém transfere a bioenergia para o meu universo para auxiliar-me, ele está transferindo parte da sua própria essência consciencial, o seu pensamento manifestado, para ajudar-nos a reorganizar o nosso próprio pensamento. Por isso, no sentido profundo, não se deleta um pensamento, mas modifica-se quando e quando for necessário. Pelo que você está nos dizendo, né, Sebastião, o nosso ouvinte aí, também observando tudo, nós temos que tomar muito cuidado com o que pensamos, porque são formas que estamos criando. Estou lembrando de um acontecimento, aquele jovem que entrou no cinema em São Paulo. Ele tinha assistido um filme há 7 anos atrás, que um jovem entrou dentro do cinema e saiu atirando. E aquilo ficou na cabeça dele por 7 anos. E ele planejou a fazer o que ele viu no filme. Pois realmente isso aconteceu.
esse jovem entrou no cinema em São Paulo e atirou, tirando a vida de algumas pessoas, não me lembro se foi 4 ou 5, sei que chegou atirando, né? É um pensamento que ele teve na sua mente por 7 anos para ser concretizado. Agora, Sebastião, onde fica gravado esse pensamento? Na própria consciência. Os pensamentos mais densos no nosso subconsciente, que é aqueles que geram os automatismos para a nossa própria realidade. Os pensamentos mais abrangentes, os que não estão em pauta, estão no inconsciente, ainda por se modificar. Os mais nobres é a própria consciência em si. Então, no caso desse jovem, e relembrando a obra de Miramês, Segurança Mediúnica, na lição A Psicofonia, ele mostra que um pensamento pode incorporar um outro pensamento. No caso do jovem, foi estimulado a partir de uma cena. Quando nós registramos com os nossos olhos alguma imagem, o cérebro arquiva, transfere para o perispírito, que transfere para a mente, que vai transferir para a própria consciência. E se nós somamos a nossa ideia com outra ideia, como fizeram vários autores, vamos colocar médiums, elaborando filmes para a destruição das Torres Gêmeas, até que chegou um momento que elas foram destruídas. Então isso toma proporções gigantescas, porque Allan Kardec nos alertou que um pensamento bem pensado, ele atinge uma força descomunal, porque nós estamos ligados a todas as nossas vivências. Uma cópia desse pensamento é passada para todas as nossas vivências. E ao mesmo tempo, Allan Kardec alerta que nós estamos ligados a todos os seres dentro de um mundo e a todos os seres de todos os mundos. Se o pensamento não for nobre, então nós estamos fazendo parcerias, e depois, para desvencilharmos dessas parcerias, segundo André Luiz, é muito complexo. E ele fala que na maioria das vezes nós ficamos aprisionados no próprio mecanismo do pensamento, nessas formas que criamos, nessas parcerias que fazemos. E se percebermos essa realidade na obra de Francisco Cândido Xavier, na entrevista dada ao Pinga Fogo, que deu origem a uma obra com esse nome, ele diz que a consciência de culpa gera prisões de tal forma no mecanismo da mente, e esses conflitos internos, quando nós vamos relacionar com outros seres na área afetiva, na área do trabalho, em qualquer área, na sociedade como um todo, nós vemos o nosso desequilíbrio espelhado no outro e achamos que o desequilíbrio está no outro e queremos mudar a outra pessoa quando a perturbação está em nós. Na obra Fonte Viva, Emmanuel diz que normalmente amamos no outro a nós mesmos. O dia que a pessoa muda para melhor, a gente deixa de amar a pessoa, porque ela deixa de ser o que nós estávamos enxergando. Sebastião, muito interessante que você está trazendo para nós, mas nosso tempo está chegando ao fim, né? E daqui a pouco nós voltamos.